mundo acordou em choque com uma notícia que pode mudar o curso da história nas Américas para sempre e colocar dois países aliados em uma rota de colisão sem precedentes. Imagine o cenário de um conflito armado batendo à porta, onde a soberania nacional é deixada de lado em nome de uma guerra global contra o crime organizado. Donald Trump acaba de soltar uma bomba diplomática ao anunciar que os Estados Unidos não vão mais se limitar a bloqueios navais ou sanções econômicas, mas que as tropas americanas estão prontas para começar a atacar por terra em território mexicano. Sim, você ouviu direito. Estamos falando de uma intervenção militar terrestre direta contra os cartéis de drogas, ignorando fronteiras e desafiando o direito internacional de uma forma que nunca vimos antes. Após a queda de Nicolás Maduro em uma operação cinematográfica na Venezuela, o foco da Casa Branca virou-se totalmente para o sul da fronteira. E a pergunta que não quer calar é: estamos prestes a presenciar o início de uma nova guerra em solo latino-americano? O anúncio paralisou governos, derrubou mercados e colocou a presidente mexicana Claudia Sheinbaum em uma posição de resistência absoluta. O que está por vir não é apenas uma operação policial, mas uma escalada militar que pode redefinir o conceito de soberania no século XXI. Fique conosco, porque os detalhes desse anúncio são de arrepiar e as consequências podem ser irreversíveis para todos nós. Para compreendermos a magnitude do que o presidente americano acaba de declarar, é preciso mergulhar na realidade sombria que assola as ruas dos Estados Unidos e que serve de combustível para essa decisão extrema. Desde o ano de 2021, os Estados Unidos enfrentam uma crise humanitária sem precedentes, com mais de 100 mil mortes anuais causadas por overdoses, principalmente pelo fentanil, um opioide sintético extremamente potente que atravessa a fronteira mexicana diariamente. Donald Trump, ao descrever essa situação como uma ameaça existencial à segurança nacional, elevou o tom de uma forma que o mundo ainda não tinha processado. Em dezembro passado, ele deu o passo decisivo ao designar oficialmente o fentanil como uma arma de destruição em massa, o que na prática abre as portas para tratamentos militares que antes eram reservados apenas para grupos terroristas internacionais. E não pense que isso é apenas retórica política para ganhar manchetes. O mundo ainda está em choque com o que aconteceu no último sábado, quando a unidade de elite Forças Delta realizou uma incursão ousada em Caracas para capturar o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Essa operação foi o ápice de uma pressão militar e econômica sufocante e serviu como um aviso claro para toda a região de que Washington está disposto a ignorar convenções diplomáticas tradicionais para atingir seus objetivos de segurança. Agora, o alvo mudou de endereço. Durante uma entrevista impactante à Fox News, Trump foi categórico ao afirmar que os cartéis controlam o México e que a paciência americana com os bloqueios navais e ataques a embarcações no Caribe e no Pacífico esgotou. Segundo dados oficiais de Washington, essas operações navais já resultaram na morte de mais de 110 pessoas desde setembro, em ações que juristas internacionais já começam a classificar como execuções extrajudiciais. Mas, para a Casa Branca, essas são as baixas necessárias de um bloqueio contra o narcotráfico. A grande virada de chave agora é a transição do mar para a terra. Trump declarou que as forças americanas começarão a atacar por terra, visando o coração das organizações criminosas dentro do território mexicano. Isso representa uma expansão militar sem paralelos na história moderna da América Latina. O presidente americano alega que tentou pressionar o governo mexicano a aceitar uma cooperação militar direta, mas, diante das sucessivas negativas, ele parece decidido a agir de forma unilateral. Estamos falando de um cenário onde a soberania de um país vizinho e principal parceiro comercial dos Estados Unidos é colocada em xeque. Imagine o que significa tropas de uma potência estrangeira cruzando a fronteira para realizar operações de combate sem o convite oficial do governo local.
Juristas de todo o mundo estão denunciando que qualquer ataque em solo mexicano sem consentimento seria uma violação flagrante do direito internacional. Mas o governo Trump parece estar operando sob uma nova doutrina, onde a segurança interna americana atropela qualquer tratado global. A tensão é palpável porque não se trata apenas de prender criminosos, mas de uma intervenção militar em larga escala contra organizações que possuem exércitos próprios, recursos bilionários e um controle territorial imenso sobre o México. Militares mexicanos prenderam o chefe de segurança de Los Chapitos, uma das facções do cartel de Sinaloa. O anúncio foi feito pela Secretaria de Segurança nesta quinta-feira. Trata-se de Kevin Alonso N., conhecido como 200, e acusado de homicídios, extorsões e ataques às forças de ordem. Para entendermos quem são os alvos dessa ofensiva sem precedentes, precisamos olhar para os nomes que tiram o sono das autoridades em ambos os lados da fronteira. Estamos falando principalmente do cartel Sinaloa e do cartel Jalisco Nova Geração, duas das organizações criminosas mais poderosas e violentas do planeta. No último ano, a guerra entre essas facções por rotas e territórios de produção alegadamente deixou um rastro de mais de 30 mil mortos em solo mexicano. É um cenário de guerra civil não declarada, onde essas organizações controlam estados inteiros, desafiando abertamente o poder público. Foi justamente esse cenário de descontrole que serviu de base para que, em fevereiro de 2025, o governo Trump designasse 6 cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras. Essa não é apenas uma mudança de nome ou um rótulo político, mas uma ferramenta jurídica poderosa que permite ao governo americano usar recursos de inteligência e força militar que normalmente seriam proibidos contra um país aliado. O secretário de Estado, Marco Rubio, tem reforçado que essa medida fornece as ferramentas necessárias para sufocar o apoio financeiro e operacional desses grupos. Mas para o México, o sinal de alerta soou mais forte do que nunca. A presidente Claudia Sheinbaum reagiu com uma firmeza que remete aos capítulos mais tensos da história compartilhada entre as duas nações. Ela foi enfática ao declarar que as Américas não pertencem a nenhuma nação em particular. O que queremos deixar claro diante desta nomeação é que não negociamos soberania, como disse ontem. Esta não pode ser uma oportunidade para os Estados Unidos invadirem nossa soberania. Uma resposta direta à visão de Washington de exercer um domínio absoluto sobre o hemisfério ocidental. Sheinbaum lembrou ao mundo que a soberania mexicana não é negociável e chegou a citar os traumas do século XIX, quando o México perdeu metade do seu território para os Estados Unidos após um conflito armado. Para o governo mexicano, permitir a entrada de tropas estrangeiras não é apenas uma questão de segurança, mas uma ameaça à própria existência da nação como Estado soberano. Mas a grande pergunta que fica no ar é: até que ponto os Estados Unidos estão dispostos a esticar essa corda? Trump alega que a situação atingiu um limite insustentável e que o governo mexicano, apesar de alegadamente ser capaz, não tem demonstrado a vontade política necessária para erradicar o problema pela raiz. Por outro lado, Sheinbaum insiste que a criminalidade organizada não se resolve com intervenções militares externas, que muitas vezes acabam gerando mais violência e instabilidade. Essa queda de braço diplomática acontece em um momento onde os Estados Unidos já demonstraram, com a captura de Maduro, que as fronteiras geográficas não são mais um obstáculo intransponível para suas operações de elite. Será que veremos o exército mais poderoso do mundo agindo livremente em cidades mexicanas em busca dos barões da droga? O risco de um erro de cálculo é imenso, e as consequências de um confronto direto entre forças americanas e grupos paramilitares em cidades densamente povoadas podem ser catastróficas. Enquanto o mundo observa essa escalada, o silêncio do Congresso americano sobre uma autorização formal para essa guerra por terra aumenta ainda mais a incerteza. Afinal, estamos diante de uma operação policial ampliada ou de uma invasão militar disfarçada de combate ao narcotráfico? A grande dúvida que paira agora sobre o Capitólio e as capitais de todo o mundo é se o sistema de freios e contrapesos da democracia americana será capaz de conter ou validar essa nova era de intervenções. Embora a Constituição dos Estados Unidos seja clara ao atribuir apenas ao poder legislativo a autoridade para declarar guerra, a história recente nos mostra que os chefes do executivo têm encontrado brechas para lançar operações militares robustas sob o pretexto de segurança nacional imediata.
O que aconteceu na Venezuela no último final de semana é a prova viva de que a doutrina Trump 2.0 não pretende esperar por longos debates parlamentares quando se trata de agir contra o que define como ameaças existenciais. No entanto, o México não é a Venezuela. Estamos falando de um vizinho com o qual os Estados Unidos compartilham milhares de quilômetros de fronteira e uma integração econômica vital. Um ataque terrestre em solo mexicano poderia desencadear uma crise migratória e econômica de proporções globais, além de transformar a região em um campo de batalha permanente. Enquanto a China e a Rússia observam atentamente, classificando as ações americanas como agressões armadas e violações da soberania, o cidadão comum se pergunta: até onde vai o limite entre o combate ao crime e o início de um conflito internacional? Será que o fim justifica os meios quando o objetivo é estancar a tragédia das overdoses por fentanil? Ou estamos abrindo uma caixa de Pandora que ninguém será capaz de fechar? O cenário é de uma incerteza paralisante. De um lado, a promessa de uma mão de ferro contra os cartéis que alegadamente comandam regiões inteiras. Do outro, o risco real de uma guerra que pode fragmentar a União das Américas de forma definitiva. E você? O que pensa sobre esse anúncio explosivo do presidente Donald Trump? Você acredita que uma intervenção militar terrestre é a única saída para derrotar os cartéis? Ou acha que os Estados Unidos estão cruzando uma linha perigosa que desrespeita a soberania de um país aliado? Deixe sua opinião aqui nos comentários, pois queremos saber o que você pensa sobre esse momento histórico. Não se esqueça de curtir este vídeo se ele foi informativo para você, inscreva-se no canal para não perder as próximas atualizações sobre essa crise na fronteira e compartilhe este conteúdo com seus amigos para que mais pessoas entendam o que está acontecendo agora no cenário mundial. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo as notícias mais impactantes e análises profundas. Até a próxima!